Fala galera, no vídeo de hoje vamos falar mais sobre a rodada do Campeonato Paulista, na qual o São Paulo venceu o Corinthians, né? Venceu bem, de uma forma consistente. Vamos falar também, analisar o confronto contra a Portuguesa de Desportos, né? Jogo importante aí para continuar somando os pontos aí na tabela. Vamos falar também um pouco sobre as negociações com o Porto de William Gomes e Moreira. Logo após a vinheta. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o final de semana, que aliás, que final de semana, hein? Final de semana perfeito para a torcida São Paulina, porque vimos os rivais Palmeiras tropeçar, o Santos também tropeçar, e o São Paulo pegou seu arquirrival e não venceu apenas uma, venceu duas vezes, no sábado e no domingo. Não é verdade? Então, um final de semana perfeito, perfeito. São Paulino com certeza foi o torcedor mais feliz do mundo nesse último final de semana que passou. Porque você apenas não venceu uma copinha, você venceu uma Copa São Paulo Futebol Júnior, que é o principal torneio de base do Brasil, em cima do seu maior rival e do maior vencedor dessa competição. Então, imagina o ânimo. E depois de estar perdendo de 2-0 virar para 3-2. Então, sem comentários, apenas comemorar e parabenizar essa garotada. E aí, no dia seguinte, né, vamos completar a semana perfeita, um 3-1 em cima do Corinthians de forma consistente. Consistente. O São Paulo começou bem o primeiro tempo, na verdade, o quarteto ali se movimentando bastante. Para mim, o quarteto é Pablo Maia, Alisson, Oscar e Lucas. Para mim, esses quatro aí são fundamentais. Muita gente coloca Luciano e Caleri, né? Eu coloco esses quatro, porque são os quatro que compõem o meio de campo. Para mim, esse quarteto é fundamental, entendeu? Ou seja, primeiro, Pablo Maia e Alisson dá condições para Lucas e Oscar trocar de posições, ser os meias da equipe. Não é verdade? Alisson iniciando a jogada toda hora. Pablo Maia firme no desarme. Ou seja, para mim, o quarteto do São Paulo é Pablo Maia, Alisson, Lucas e Oscar. Um baita de um quarteto, por sinal. E aí, com isso, o São Paulo começou bem o primeiro tempo, o Corinthians equilibrou as ações, é verdade seja dita, e terminou melhor o primeiro tempo. O Corinthians só não saiu na frente porque o Rafael teve noite de Rogério Ceni, de Zete, pegou umas bolas indefensáveis, uma falta bem cobrada do Memphis e depois uma cabeçada também que pegou no cantinho, enfim. Era pro Corinthians até ter terminado o primeiro tempo com vantagem, mas ficamos no 0-0. Segundo tempo, gramado secou depois de uma chuva forte que tivemos na capital paulista. O gramado secou graças à ótima drenagem do Morumbi e aí com a bola no chão. Um time de qualidade, na minha opinião, superior, onde esse quarteto, a dupla de ataque forte também, apesar do Clary não estar fazendo gol, mas foi fundamental em um dos gols, né? Ah, resolveu dar uma blitz no Corinthians. Foi uma blitz. São Paulo sufocou o Corinthians, forçou o Corinthians aos erros, porque fechava os quatro. Os quatro, né? Luciano e Lucas, Caleri e Oscar. Os quatro pressionava a defesa do Corinthians, forçando o Corinthians a errar os passes. E aí nisso o São Paulo se aproveitou, fez o segundo gol dessa forma, entendeu? O primeiro gol foi através também de uma pressão, São Paulo roubou bola, ganhou o escanteio, e no escanteio muito bem cobrado, por sinal, pelo Oscar. Lucas subiu lá em cima, fez o primeiro gol. Oscar fez o segundo depois de uma bola retomada do Luciano, fazendo seu primeiro gol com a camisa do São Paulo, né? Oscar. E o terceiro gol foi logo depois de um golaço do Corinthians, por sinal, né? José Martínez acertou um petardo, um golaço, um golaço. E aí, logo na sequência, o São Paulo não deixou nem o Corinthians gostar, nem comemorar o gol. Na saída de bola, Lucas fez um golaço, limpando a defesa inteira do Corinthians e fazendo 3-1. Lucas, que é considerado o pai do Corinthians, desde a volta dele, são 6 jogos, 5 vitórias e um empate, 5 gols marcados. Incontestável como o Lucas ama o Corinthians. Incontestável, gente. Grande vitória. Parabéns, Tricolor. 3 pontos importantíssimos na tabela. E agora, visando o confronto contra a Portuguesa de Desportos, o São Paulo poupará seus titulares, colocará o time reserva para jogar hoje contra a Portuguesa, visando o clássico do final de semana contra o Santos,
na Vila Belmiro, né? Então, provável São Paulo hoje deverá ir a campo com Jandrei, Ferrarese, Juan Sabino e o Patrick, né? Damian Bobadilha, o Marcos Antônio e o Rodriguinho. E na frente, Eric Ferreirinha e André Silva. Né? Esse é o provável São Paulo, um time inteiramente reserva, que terá alguns jogadores campeões da Copinha no banco de reservas, né? Foram relacionados para essa partida o meia Matheus Alves, o excelente atacante Lucas Ferreira e o artilheiro e melhor jogador da Copa São Paulo Futebol Júnior, Rian Francisco, também relacionado, e há expectativa deles entrarem durante a partida, na é verdade? Porque mostraram que tem condição sim de integrar o elenco principal do São Paulo. Elenco esse que não contará com mais dois jogadores que foram negociados nessa semana, no início da semana. William Gomes e Moreira juntos ao Porto, né? William Gomes foi em definitivo, São Paulo vendeu a totalidade por 75 milhões de reais. Cabe ao São Paulo receber 61 milhões e meio de reais, né? E mais 20% de uma futura transação do William Gomes com a camisa do Porto. São Paulo ganhará também esse valor, né? E o Moreira foi por empréstimo, né? Até o final do ano, com opção de compra, opção essa equivalente a 2 milhões e meio de euros também, né? Sobre o William Gomes e Moreira, vamos lá. O que que acontece? O William Gomes, muita gente fala, por que foi vendido tão barato, tão barato? Porque não joga, não teve chance de jogar. Não teve chance de jogar. O Dorival subiu ele em 2023, no final de 23. Então era para o Carpini utilizar ele no Paulista. Não utilizou. O Zubeldia utilizar ele durante o ano. Não utilizou. Então, um jogador que tem um valor alto de mercado quando era da base, sobe para o profissional e não é utilizado, o valor cai. O valor cai. Ah, e muita gente compara com os do Palmeiras, que é mais alto, mas os do Palmeiras jogam. Todos jogaram. Todos mostraram o seu valor. O William Gomes não jogava, não deram oportunidade para ele. E ele não iria ter oportunidade no São Paulo. Tanto que o reserva absoluto ali é o Ferreirinha. Depois do Ferreirinha seria o William Gomes. Então, eu até entendo o porquê de muita gente tá chateado pela venda dele ser tão barata, no caso, né? Mas é porque não joga. Muito disso é culpa da comissão técnica. Tanto do Carpini, que poderia ter utilizado ele no estadual, tanto do Zubeldia, que poderia ter utilizado ele durante o ano, entendeu? E não utilizou mais, não utilizou. E aí, com isso, o valor cai realmente, o valor cai, não tem muito o que fazer. E aí o São Paulo se obrigou também, devido à sua obrigação financeira com o fundo de investimentos de arrecadar 160 milhões até o fim do ano, teve que vender o jogador, né? Teve que vender o jogador. Boa sorte pro William Gomes, grande garoto, e eu acho que vai arrebentar aí no futebol europeu. Sobre o Moreira, né? O Moreira, o Zubeldia não fez muita questão de segurá-lo, por quê? Porque também é um jogador que não caiu nas graças do treinador, né? Não caiu nas graças do treinador. Claramente, para vocês terem ideia, o Igor Vinícius é o titular hoje, o Ferrarese é o reserva dele, depois vinha o Moreira. E o Moreira seria a quarta opção, porque o São Paulo oficializou o Cedric Soares, que hoje será a terceira opção do São Paulo, né? Hoje fala assim, no elenco, né? Será a terceira opção do São Paulo. E o Moreira, aonde que ele se viu na oportunidade de ir embora? Foi no último jogo contra o Corinthians, quando saiu o Igor Vinícius, entrou o Ferrarese, e aí o Moreira viu que realmente não tinha chances realmente de jogar com o São Paulo com o Zubeldia, né? E perguntou se a proposta do Porto ainda estava de pé, né? A diretoria falou sim. Então ele preferiu ir para o Porto. Boa sorte também pro garoto. Garoto bom, bom de bola, né? Infelizmente não teve uma sequência no São Paulo, mas esperamos pelo sucesso de ambos, que aí o São Paulo também faturará futuramente com as transações deles, na é verdade? Então, São Paulo hoje faz um jogo importante. Vamos rodar o elenco. Tem garotada da base para entrar, tem mais gente da base para subir. Com a saída do Moreira, o Mike provavelmente integrará a equipe profissional agora. Sendo assim, o São Paulo terá 4 laterais: Igor Vinícius, 3 laterais e um improvisado que vem jogando de lateral e vem até bem, na minha opinião, Ferrarese. Igor Vinícius, Ferrarese, Cedric Soares e o nosso querido Mike também, que joga muita bola. Esse moleque joga muita bola. E aí, com isso, o São Paulo vem formando aí o seu elenco. O Wendel chega até sexta-feira, reforçando ali a nossa lateral.
e com isso o São Paulo vem se fortificando aí durante a temporada. Tô gostando do futebol apresentado, tô gostando do 4-4-2 que a gente vem jogando e tem tudo para dar certo com mais tempo de treinamento, entrosamento, tem tudo para arrebentar. Bom, gente, esse foi um vídeo aí sobre o que aconteceu durante a semana, sobre o jogo de hoje. Só peço que compartilhe, entendeu? Dá o like aí, se inscreve, pessoal, e vamos fortalecer o canal. Tá certo? Até a próxima. Bora, São Paulo. Vamos para cima, São Paulo. Faturar mais 3 pontinhos e vamos que vamos.